Bom dia, amados. Graça e paz no Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui nesse domingo de Escola Bíblica Dominical. Que privilégio. Obrigada pela sua companhia. Liliane, no início, vai lendo aí os nomes e vai batendo aquela saudade dos irmãos, do nosso convívio. Mas, em nome de Jesus, esse dia está próximo. Vamos continuar em oração. Estaremos todos juntos em um grande culto de ação de graças. Amém? Em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês são muito importantes para a Escola Bíblica Dominical e muito obrigada mesmo pela sua companhia. E nós vamos dar início com a leitura apenas de um versículo que eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. É o Salmo 31, versículo 24, o último versículo desse capítulo. Salmo, capítulo 31, apenas o versículo 24. Leia aí na sua casa junto comigo, abra seu aplicativo, sua Bíblia, e diz assim: Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos o que esperais no Senhor. Vamos ler de novo? Leia aí comigo. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Amém. Irmãos, o que Deus quer nos dizer com esse versículo? Sabendo de tudo que se passa conosco, em outras palavras, nós podemos dizer que Ele está nos dizendo assim: anima-te, querido irmão, querida irmã, esforça-te. A vida não é fácil, mas eu estou contigo. Amém? Glória a Deus. Depois em casa, com calma, leia todo o capítulo 31. Capítulo que nós lemos. Leia esse salmo por inteiro. Você verá, irmão, que o salmista fala de lutas, que ele fala de adversidades, mas ele apresenta a sua confiança total no Senhor. Observe o que Davi diz no final desse versículo. No finalzinho do versículo, ele diz assim: vós todos que esperais no Senhor. A esperança, ela denota confiança e também uma medida de tempo. Como precisamos confiar nesses dias tão difíceis? Como precisamos estar alicerçados na palavra para que a nossa confiança, a nossa fé e a nossa alegria não morram, irmãos. Então, tenhamos confiança e que possamos também ter uma medida de tempo. Ainda que pareça uma eternidade, toda essa luta, todo esse sofrimento, o tempo das lutas vai passar. Espere, confie que vai passar. Esperar, nós sabemos que não é tão simples assim. Para quem está sentindo a dor e para quem está derramando lágrimas, como nós estamos derramando lágrimas. Contudo, é bom lembrar de outro texto, que fica em Salmo 30, versículo 5, que nós temos cantado muito, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Confie, tenha fé, que a nossa alegria, ela vem pela manhã. A nossa alegria é em Cristo, a nossa fé, que possa se fortalecer a cada dia. A ordem do versículo que nós lemos é se esforçar e esperar no Senhor. Como, irmãos? Renovando a sua mente com a palavra, alimentando a sua mente com a palavra e alegrando-se na esperança e aliviando o peso. Como aliviar o peso? Fazendo o que nós fazemos pela manhã, no grupo de oração, compartilhando nossas lutas com os nossos irmãos da fé. Compartilhe, faça sim pedidos de oração, peça sim ajuda em oração nesses dias difíceis. Quem se esforça não esmorece. Amém? Tome posse disso. Quem se esforça não esmorece. Nosso poderoso Deus está no controle, irmãos. Ele está no controle e ele nos dará livramento no momento certo. Confie. Em nome de Jesus, ele vai nos dar a vitória no momento certo. Enquanto isso, fé, e possamos dar essa medida de tempo, nos fortalecendo na palavra.
fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar, nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus. Que haja paz no seu lar, que haja paz antes de tudo no seu coração, que a sua alegria nessa manhã seja renovada no Senhor. Jesus, nessa manhã nós queremos te dizer, Pai, que nós queremos ouvir a sua voz e queremos nos esforçar. Pai, ajude-nos a cada dia a esperarmos no Senhor. Fortaleça a nossa fé, tira de nós o medo, todas as setas do inimigo que sejam repreendidas em nome de Jesus. Queremos proclamar nessa manhã que a nossa família é sua, que traga paz às famílias. Abençoe, Pai, cada esposo, cada esposa. Abençoe os filhos, os genros, as noras, os netos. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas famílias. Salva aqueles que ainda não te aceitaram. Traga cura física, emocional e espiritual. Preencha todas as lacunas, Jesus, para que todas as brechas, para que o inimigo não penetre, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nesse início de EBD, eu quero colocar todas as famílias em suas mãos, quero colocar o anseio, os desejos, os medos de cada irmão, de cada irmã, agradecer pela vida de cada um deles que tem feito parte dessa escola dominical tão abençoada. Visite-os em nome de Jesus. Queremos colocar aqui no teu altar o pedido da Meire, que não passou bem durante essa semana, que seja repreendido todo o mal do seu organismo, seja o que for, Jesus, já entra com cura. Te pedimos pela vida do nosso pastor, do pastor Samuel, que também apresentou os sintomas da Covid, que esses sintomas sejam repreendidos. Te agradecemos porque ele passa bem, mas que o teu servo seja curado, que ele seja visitado nessa manhã. Esteja com ele, renovando a sua saúde física, emocional e espiritual, Deus. Cuida, Senhor, das suas filhas, da Maribel, também livrando-as da contaminação. Colocamos também os pedidos que ele sempre faz pelas suas irmãs, que elas também estejam bem, que também estavam com Covid. Visita cada uma delas. E junto com esses pedidos, nós colocamos todos os nossos irmãos. Foram tantos pedidos essa semana, Jesus, no grupo de oração. E nós depositamos no teu altar, em nome de Jesus, uma unção de cura para todos, Senhor, que estão sofrendo com os sintomas da Covid, em nome de Jesus. Traga providência, traga cura, Pai, age no organismo de cada um deles. Nós te pedimos, Pai. E nesse momento, nós queremos colocar a vida da Miriane, que vai nos trazer a palavra. Te agradecemos muito pela vida dela, pela forma como o Senhor tem usado a sua serva. E nesse momento, esvazia a Miriane de si e a encha do teu Espírito Santo, para que ela fale, testifique da tua palavra, e nós possamos também, cada um nos seus lares, nesse momento, aquietar os nossos corações e nos alimentarmos da tua palavra, que é vida, e que vai nos abençoar para mais uma semana na tua presença. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, amados, o pastor está, né, como a Sandrinha colocou, passando por esse processo aí, e para que ele pudesse descansar, nós vamos então estar ministrando hoje a aula da EBD. Até falei com a Sandra que estava com saudade, né? Saudade de quem praticamente ministra aula na EBD quase que todo domingo, e de repente a gente fica um tempo tão grande, mas aprendi muito, ano maravilhoso, muito aprendizado com as lições do nosso pastor, muito grata a Deus pela vida dele, pelos estudos que ele, né, tem trazido a nós. E eu vou aqui hoje pegar o que tem de consonância entre o que o pastor Samuel tem falado e o que estava no, né, o que está na proposta desse tema, Princípios de uma Vida Livre em Cristo, para a gente poder conversar, para a gente poder fazer uma conexão.
E aí vocês estão vendo aí que o versículo base desse estudo, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, esse princípios de uma vida livre em Cristo, a gente pretende trabalhar em algum momento com uma série de temas, né? Em algum momento a gente vai ter oportunidade de fazer isso, com uma série de temas que voltam para a igreja a percepção do que é ser livre em Cristo. E isso está embasado no capítulo 8 do livro do Evangelho de João. Então, se nós temos um evangelho que nos diz isso, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, é porque existem aspectos que precisam de libertação na nossa vida. E aí eu vou juntar com o que o pastor Samuel vem falando conosco, né? Porque quando o pastor Samuel começa a conversar com a gente sobre essa visão de que nós podemos ter experiências bíblicas sobrenaturais, né? Nós podemos vivenciar na nossa relação com Deus aquilo que está relatado na palavra. E muitas vezes nós não sabemos que isso é de fato uma possibilidade, talvez seja porque alguns aspectos da nossa vida não estão completamente liberados para essa relação de intimidade que permita a manifestação plena do poder de Deus. Então, a gente vai conversar sobre alguns aspectos dessa liberdade em Cristo hoje, né? Nessa IBD, a gente vai tirar aí um tempo para estar conversando sobre aspectos dessa liberdade. No estudo completo, eu pretendo, né, abordar esses tópicos que estão aí descritos para vocês: consequências da queda, pecados e feridas, os dois reinos espirituais, Jesus como firme fundamento, Jesus como libertador, os três campos da batalha espiritual, a armadura espiritual, a palavra como arma de ataque, a promessa do Espírito Santo, a oração que transforma, cura e liberta, e o desenvolvimento de uma fé transformadora. Então, isso é o estudo completo. Então, para hoje, eu busquei lá os primeiros aspectos, que são as consequências da queda, né? E se eu conseguir chegar os dois reinos espirituais de uma forma bem mais rápida. Mas a gente vai, então, hoje discutir, e aí peço que vocês fiquem à vontade para poder fazer pergunta no chat, né? Ou pedir para a Tamires parar em algum momento, que tem alguma coisa que precisa ser mais bem explicada. Mas eu vou pedir que vocês abram as Bíblias no capítulo 3 do livro de Gênesis, que é o capítulo que trata da queda. Então, vamos abrir lá em Gênesis 3, por favor, e vamos acompanhar essa leitura. Tá? Então, o capítulo 3 do livro de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 6, relata a estratégia utilizada por Satanás para distorcer a ordem dada pelo Senhor a Adão e Eva no capítulo 2, versículo 16. Então, vamos ler lá o capítulo 2, versículo 16. 16 e 17, né? Então, e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa foi a ordem que o Senhor deu a Adão e a Eva. Mas, na verdade, vamos lembrar que Eva recebe essa ordem de uma forma indireta, porque a criação da mulher, ela é descrita a partir do versículo 18. Então, Adão recebe essa ordem de forma direta, tá? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Então, Adão recebeu a ordem e passou essa informação a Eva. E aí a gente agora vai ler Gênesis a partir do Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 6. E a gente vai ver a sagacidade do inferno, né, a sagacidade de Satanás ao distorcer essa ordem dada por Deus e induzir a desobediência e a rejeição do plano estabelecido por Deus. Tá? Então vamos ler lá capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então a serpente teve essa conversa com Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Quer dizer, ele já começa assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Claro que ele sabia que era mentira. E aí Eva responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Então, existem vários princípios que foram quebrados aqui. Nessa passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6, que é retratada como a queda da humanidade, a queda do homem, existem vários princípios que foram quebrados. O princípio da obediência, né? Deus dá uma ordem. E eu sempre falo que a gente tem uma tendência, quando a gente fala assim, Deus deu uma ordem e o homem tem que ser obediente. Parece que a gente está falando isso porque a obediência é boa para Deus. A obediência às ordens de Deus é uma condição fundamental para que nós sejamos livres. Porque quando nós obedecemos ordens de Deus, nós não estamos incorrendo na possibilidade de colocarmos na nossa vida, sobre a nossa vida, o jugo da desobediência. Lembra quando lá em Deuteronômio é descrito as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência? Então, há um princípio. A obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. E isso desde que o homem foi criado. Desde que o Senhor criou Adão e disse a ele: olha, você pode usufruir de tudo, mas da árvore da ciência do bem e do mal, desse fruto você não come, porque o dia que você comer, certamente morrereis. E a morte que estava sendo expressa ali, Adão nem tinha consciência do que significava a morte, porque não era, o conceito de morte física não estava estabelecido. Ele não tinha consciência da morte espiritual. Então, a entrada da morte através da desobediência é o primeiro passo para o aprisionamento, para que a nossa vida não seja mais uma vida plena e livre. E quem não consegue fazer esse discernimento da importância da obediência, acaba sendo aprisionado. Mas eu vou desenvolvendo isso ao longo do nosso estudo. Então, a queda, ela é o princípio do aprisionamento, porque ela quebra o princípio da obediência, que é o princípio da liberdade.
Nós somos livres quando nós somos obedientes. Isso é algo muito curioso. Porque parece que nós vivemos numa sociedade, num mundo, que nos diz que ser livre é fazer o que quiser. E quando a gente entra na lógica do Senhor, quando a gente entra debaixo da submissão ao senhorio de Cristo, nós descobrimos que liberdade é obedecer. Porque obedecer traz sobre nós a bênção. Tranquilo até aqui? Todo mundo consegue tranquilamente perceber que obediência é a chave da liberdade? Que é através da obediência que nós conseguimos nos aproximar daquilo que Deus projetou para as nossas vidas e anular um pouco de toda essa desobediência que está sobre a humanidade? A humanidade está sob o jugo da desobediência, mas nós em Cristo podemos ter uma aproximação com Deus através da obediência aos propósitos. Tranquilo até aí? Como que a gente precisa olhar para a queda como a origem da desobediência, da ruptura com o princípio da obediência e o aprisionamento que a humanidade como um todo, e nós inseridos nesse contexto da humanidade, também acabamos sofrendo as consequências? Vocês podem me dar um feedback aí no chat se vocês compreenderam essa etapa direitinho? Povo quietinho, né? Bom, então vamos lá. Então vamos ler a partir do versículo 7 quais são as consequências imediatas que a humanidade teve da desobediência. Então, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram para folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, abriram-se os olhos e percebendo que estavam nus. Entra na humanidade o princípio da vergonha. E aí uma série de situações decorrentes disso, em relação à nossa própria aceitação de quem nós somos. Vivemos numa sociedade em que as pessoas muitas vezes têm vergonha de si, vergonha da sua construção, têm baixa autoestima, né? Não se aceitam. E se você é nova criatura em Cristo, é muito importante que você entenda que essa vergonha, que essa baixa autoestima, que essa não aceitação de quem você é, não é o que Deus quer para você. Ele não quer para a gente isso, porque Ele nos criou da forma como Ele enxergou a forma mais bela de nos criar. E a queda, ela traz a vergonha, ela traz a não aceitação. A segunda consequência imediata da desobediência é o medo. Vamos ler lá no versículo 10. No versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O sentimento de inadequação, de medo, de olhar para Deus e sentir medo. Esse sentimento de inadequação, ele nos persegue até hoje. Quantas vezes você não quer buscar a face do Senhor porque você tem medo? Porque você percebe que tem alguma coisa errada com você? Quantas vezes isso acontece? Porque nós passamos a viver debaixo agora da lógica do medo. Então, através da queda entrou a vergonha, porque estava nu, e aí eu tive vergonha. Entrou o medo, através da queda entrou a transferência de responsabilidade. Versículos 12 e 13. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa,
ela me deu da árvore e eu comi. Bom, a mulher que me deste por esposa me deu do fruto da árvore lá e eu comi. Mas Deus havia dado uma ordem direta a Adão, que este repassou a Eva. Podes comer do fruto de todas as árvores, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, isso significa que não há como fazer essa transferência de responsabilidade. Porque Adão sabia que ele não poderia comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E quando Eva dá a ele da árvore do fruto da ciência do bem e do mal, ele poderia ter simplesmente dito não. Não devemos, não podemos, não nos é lícito. Mas aí começa a entrar na humanidade aquela ideia de que o que eu faço de errado é consequência, é reação ao outro. Quantas pessoas vivem assim, justificando os seus erros nas atitudes do outro? Isso entrou aqui. Isso entrou na humanidade no momento em que houve a desobediência. Os versículos 10 a 12 também tratam de sentimento de culpa. Porque quando Deus pergunta, onde estás? Adão fala que tem medo porque ele está se sentindo culpado. E quando Deus pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? E aí ele já arruma uma forma de acusar alguém pela sua atitude. E como consequência geral, nós perdemos a comunhão. Entrou a humanidade num estágio de separação, que está descrito nos versículos 23 e 24. Então, vamos olhar lá no versículo 23 e 24 do capítulo 3 de Gênesis, que fala assim: o Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Para que o homem também não fizesse o uso do fruto da árvore da vida e complicasse ainda mais a situação, porque seria a eternidade de desobediência, de pecado, de queda. Então, quando eu falo que nós que nós precisamos trabalhar as consequências da queda para a gente poder buscar uma vida livre em Cristo, é porque a primeira coisa que a gente precisa reconhecer na nossa vida é que, como diz a palavra em Romanos, todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Nós somos pecadores. Então, nós somos essas pessoas que sentimos vergonha de Deus, que temos medo, que transferimos responsabilidade, que vivemos com sentimento de culpa, porque nos sentimos acusados, e que muitas vezes deixamos o sentimento de inadequação provocar separação entre a gente e Deus, romper com a nossa comunhão. Então, para a gente poder viver uma vida livre em Cristo, a gente precisa reconhecer que apenas Cristo e a liberdade que Ele nos proporciona, como João 8,36 diz, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Apenas Cristo pode nos restabelecer a liberdade. Além das consequências imediatas da queda, nós temos as consequências de longo alcance. Todas as mulheres aqui que já deram à luz sabem que, por mais emocionante que seja a chegada de um filho ao mundo, ela não chega sem sofrimento.
seja qualquer parto que você tiver, né, normal, cesárea, a chegada de um filho ao mundo vem acompanhada de sofrimento físico. E esse não era o projeto. Isso é uma consequência da queda expressa no versículo 16, onde Deus diz à mulher: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, a harmonia, o seu desejo será para o seu marido e ele te governará, a harmonia e a complementaridade que foram projetadas para o relacionamento homem-mulher durante a criação foram substituídas por conflitos, por relacionamentos conflituosos, onde rebelião e tirania muitas vezes estão no lugar de unidade e harmonia. Então, um casamento que não está debaixo da aliança com Deus, normalmente o que a gente vai ver é um relacionamento onde existe tentativa de julgo e rebelião em resposta. E não é à toa que a gente vê que a nossa sociedade avança para uma quantidade sem fins de divórcios, muitas vezes decorrentes dessa situação, onde existe tirania, existe a necessidade de um subjugar o outro. E eu já não vou nem dizer aqui apenas do homem para com a mulher, porque outros espíritos, muitas vezes malignos, fazem com que a mulher também queira ser a voz mais alta dentro de casa, como o espírito de Jezabel. A alteração na relação com a natureza e a provisão. Versículos 17 a 19 diz: E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. A instituição da morte física descrita no versículo 19. Então, nós temos um momento, né, descrito no capítulo 3 de Gênesis, onde, a partir da desobediência, onde houve a quebra do princípio da obediência, e a partir da desobediência, o pecado, a morte, as consequências, como vergonha, medo, culpa, transferência de responsabilidade, sentimento de separação e sentimento de rejeição, entram no coração do homem. E mesmo hoje, 2000 anos após a vinda de Cristo a essa terra e a apresentação do plano de salvação, nós ainda somos alvos de tudo isso. Perdão. Só que eu queria trabalhar com vocês alguns princípios disso. Porque muitas vezes, e aí eu vou discutir alguns aspectos, muitas vezes o que a gente ouve as pessoas dizendo, elas falam assim: mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele fez o homem? Deus fez o homem porque era o projeto. Porque Deus amou a sua criação. Deus ama a ideia de um relacionamento conosco. Deus ama se relacionar com seus filhos. Deus ama a sua criação. A gente precisa entender esse amor para a gente ter uma vida livre. Porque enquanto a gente não entender esse amor, a gente pensa que nós somos meros brinquedinhos na mão de Deus. A humanidade não compreende o amor de Deus. Por isso, essa pergunta ela é recorrente. As pessoas pensam assim: então,
Se Deus sabia que a humanidade ia pecar, ia corromper o plano dele, por que ele manteve o plano? Porque Deus tinha ciência, onisciência, presciência do que iria acontecer, mas Deus também tinha uma solução para o acontecimento. E a solução está no versículo 15 do capítulo 3. Vamos ler lá o versículo 15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, isso fala a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo 15, onde o Senhor fala à serpente que a descendência da mulher iria ferir a cabeça da serpente, é o primeiro indício de que Deus tem solução, tem um plano de resgate para a humanidade. Então, se a perda da comunhão abriu espaço para que, durante a história da humanidade, demônios viessem e atuassem trazendo rebelião e rejeição, a vinda de Cristo resgata o sentimento de humildade, de obediência e de senso de valor. E aí é que está a liberdade. Então, eu quero parar aqui agora para pensar um pouco com vocês, e se vocês tiverem alguma dificuldade de entender o que eu falei até aqui, podem fazer perguntas. Então, toda a confusão, a corrupção em que a gente vive, começa na desobediência à ordem expressa de Deus, certo? Todo mundo, né? A desobediência traz todas aquelas consequências que falamos. Mas isso não foi surpresa, porque Deus é onisciente e tinha presciência daquele evento. Então, o versículo 15 deixa claro que já existia o plano de resgate. Lá em João, logo no início, fala sobre o plano de resgate. O Evangelho de João, ele traz de maneira muito bela, nos seus primeiros versículos, o plano de resgate. Então, o plano de resgate existe. Se a perda de comunhão trazida pela desobediência abriu espaço para que houvesse forças espirituais malignas atuando contra a humanidade, a vinda de Jesus deixa claro que existe uma solução para tudo isso. E a palavra diz assim: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Por que, se nós já sabemos que a vinda de Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás, muitos de nós, e é aí que eu quero fazer o link entre esse estudo e o estudo que o pastor Samuel está dando, sobre experiências bíblicas sobrenaturais, sobre viver num sobrenatural de Deus, sobre avançar em território sobrenatural, sobre aprender a batalhar espiritualmente para que o inferno não ganhe espaço na história da nossa vida e da nossa família. Porque, se nós sabemos que Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás, muitas vezes nós vivemos como pessoas aprisionadas. Muitas vezes nós vivemos como pessoas que não têm consciência de que, realmente, a consequência da queda atinge toda a humanidade, inclusive nós. Mas a vinda de Jesus e a sua morte na cruz e a sua ressurreição é o plano perfeito de resgate para que nós possamos novamente desenvolver um relacionamento pleno com Deus. E ao desenvolver esse relacionamento pleno com Deus, nos submetermos a Deus, porque a palavra também nos diz
em 1 Pedro, se eu não me engano, que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Então, humildade, nos submetermos, a entendermos que o plano de Deus é sempre melhor. É o princípio, é um dos princípios da liberdade. Porque quando eu entendo que o plano de Deus é sempre melhor, eu me submeto ao plano dele. E aí eu posso usar aquele outro versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas para que todas as coisas cooperem para o meu bem, eu tenho que me submeter ao senhorio de Deus. Eu tenho que ser obediente. E o meu senso de valor tem que ser, porque o inferno vai ficar gritando no meu ouvido todos os dias que eu sou inadequada, que eu sou insuficiente, que não há em mim nenhum valor. E ele está certo. E eu tenho que falar para o inferno, mas eu estou debaixo da proteção, do poder, do nome de Jesus. E por isso eu me sinto, sim, filha amada. E por isso eu posso repreender os demônios que tentam atuar contra a minha vida, contra a vida da minha família. Posso interceder por pessoas, posso entrar nas regiões espirituais e clamar através do nome de Jesus que o Senhor liberte os encarcerados, que o Senhor liberte os oprimidos. Está claro o que eu estou querendo dizer? A compreensão de que nós podemos ter vida livre através de Cristo é que vai nos dar muitas vezes a ousadia de fazer uso de todas as armas espirituais que o Senhor colocou na nossa mão. Então, avançando em cima, avançando sobre essas consequências da queda na vida das pessoas hoje. A queda trouxe pecados. Nós sabemos que, enquanto seres humanos, nós vivemos num mundo caído, pecaminoso, e a queda traz feridas. E para que nós sejamos livres em Cristo, nós precisamos aprender a refletir sobre como Jesus quer nos libertar. Como que Ele quer nos curar. Como que Ele quer entrar na nossa história e trazer cura física, emocional e espiritual. Primeiro, vamos ao espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós chamamos o Senhor Jesus para ser Senhor das nossas vidas, a gente passa a, mediante fé, viver uma interação com Deus através do Espírito Santo. Nosso espírito é vivificado. Nós já não estamos mais mortos, porque aquela morte que o Senhor falou a Adão, que no dia que se comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis, ele se referia à morte espiritual em primeiro lugar. Então, a morte espiritual ela é revogada no momento em que a gente aceita Jesus. Mas nós precisamos ampliar o alcance dessa nossa vida espiritual. Porque a morte espiritual é revogada e nós nascemos de novo, não é isso que o Senhor Jesus falou a Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. Mas quando a gente nasce, a gente é criança. E criança tem que aprender a falar e a andar. Tem que aprender a se movimentar no mundo físico. E nós, quando nascemos espiritualmente, temos que aprender a andar e a falar, a nos movimentarmos no mundo espiritual. Então, quando o nosso pastor fala, existe uma língua possível, existe um novo idioma, que pode ser uma língua de anjos, ou que pode ser simplesmente uma nova forma de comunicação que nós temos com Deus, é porque nós temos que aprender a falar de novo. A falar como quem vive espiritualmente. Por isso, não pode ficar saindo da nossa boca toda hora a palavra torpe, que não serve para edificação.
Ah, Miliane, mas a gente fala, é verdade. Mas a gente tem que aprender a resistir. A gente tem que aprender a orar para que o Senhor vá renovando a nossa mente, para que a nossa boca fale do que o nosso coração está cheio. Porque se uma consequência da queda é a morte espiritual, a consequência de se realinhar com Cristo é a vida, é o nascer de novo, então há uma nova forma de falar, há um novo diálogo. Desculpa, eu vou usar um palavreado bem simples, mas crente não pode ter boca suja. Porque boca suja significa mente suja. Então é uma nova forma de andar. Se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito, não é isso que a palavra nos diz? E aí podemos andar vislumbrando, né? Quanto que já foi falado aqui sobre a gente perceber, a gente já trocou experiências, olha, às vezes orei e o Senhor me direcionou, orei e o Senhor me mandou fazer. É isso, é andar no Espírito. É caminhar, mas não por vistas e circunstâncias, mas por aquilo que o Espírito nos impulsiona em obediência àquilo que o Senhor vai mostrando para nós, que é o caminho da liberdade. Às vezes até diferente, muito, às vezes não, geralmente muito diferente daquilo que o mundo diz para a gente que é o caminho da liberdade. Nós também precisamos entender que o nosso emocional, né, a nossa alma, o centro das nossas emoções, da nossa vontade, também foi muito atingido pela queda. E eu não estou aqui dizendo que todo mundo, quando se converte, fica emocionalmente limpinho. Eu estou dizendo que a gente tem que entrar num processo de cura emocional. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, a gente sabe que a gente tem muitas coisas que foram nos entristecendo. Algumas nós nem sabíamos. Tem coisa que vem lá da nossa infância. Traumas, palavras que foram lançadas contra a nossa vida. E muitas vezes a gente está adulto, anos de caminhada no Evangelho, com o nosso emocional abalado, ferido. Então a gente também tem que começar um processo de deixar a mudança de Jesus chegar na nossa emoção e ir trazendo liberdade para nós. E o nosso corpo? Bom, esse nosso corpo físico, ele vai ser realmente, ele tem um tempo, né? Ele é corruptível, ele é uma matéria física, e ele tem uma temporalidade. Nós não vamos dizer que estar em Cristo significa que o nosso corpo físico nunca vai adoecer e nunca vai perecer, porque a gente sabe que isso não é verdade. Porque nós não estamos, mas nós vamos, sim, a partir do momento que estamos em Cristo, temos a liberdade de saber que o envelhecimento e a morte física não é o fim. E também podemos lidar melhor com o envelhecimento. Porque se nós somos de Cristo, e aí eu vou falar como uma mulher que tem, né? A mulher gosta, pinta cabelo, né? Algumas fazem aplicação de botox, o creminho que a gente usa, faz uma ginástica. Claro, homens fazem ginástica também. Claro que a gente vai cuidar do nosso corpo físico, mas ele não pode ser aquilo que vai reger a nossa forma de viver. Eu não vivo para atender às exigências de uma sociedade que diz que eu só valho a pena, que eu só tenho valor se eu tiver esse padrão. Não, porque o Senhor Jesus resgatou o meu senso de valor. E eu valho a pena porque eu sou amada, porque eu sou filha, porque um sangue precioso me comprou. E isso me dá um sentimento de liberdade, porque eu não preciso mais ficar aprisionada em padrões mundanos. Então, se o Filho me liberta, eu verdadeiramente começo a ser livre. Mas é de um dia para o outro? Então, ser uma nova criatura é um processo que requer tempo e intimidade com Deus. A palavra diz que a gente, né, é nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a gente tem que aprender a caminhar no novo. Caminhar no novo é ir
a cada dia, pedindo ao Senhor que sujeite os nossos pensamentos, as nossas emoções, à vontade dele, que é comunicada a nós através do seu Espírito Santo. Filipenses nos instrui a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e nos garante que Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Colossenses nos exorta a buscar as coisas do alto e fazer morrer a nossa natureza terrena. E nos diz que o processo de renovação e reparação é ativo e requer a nossa participação. Tem gente que para e fala assim: se o Senhor quiser tirar isso de mim, não é isso que a gente aprende. Existe uma parte que é nossa. A nossa vontade não foi anulada pelo Senhor. Nós precisamos aprender a anular a nossa vontade. Nós temos que chegar diante do Senhor e falar: por mim, eu não gostaria de perdoar essa ofensa que me fizeram. Mas eu sei que se eu não perdoar, eu não abro espaço para que o Senhor opere na minha vida. Então, eu tenho que ter uma atitude de que eu quero que o Senhor tenha liberdade para atuar na minha vida. Todas essas coisas vão fazendo parte da nossa trajetória com Deus. Então, a gente precisa pedir que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos mostre pecados ocultos, que o Senhor nos trate, de maneira que a nossa vida vá sendo transformada de glória em glória. Se a gente cai, se a gente tropeça, se a gente dá uma escorregada, também não é motivo para achar que tudo acabou. Porque a palavra nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus não, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Mas ele também nos mostra claramente que em Jesus nós podemos ter uma vida diferente. Então, ele sabe que nós somos pó. Ele sabe da nossa fragilidade. Mas ele também não quer que a gente viva acomodado nisso. E daí vai a pergunta: a gente quer abrir esse espaço para que Deus nos cure? Para que ele atue nas nossas emoções? Para que ele faça da nossa vida uma vida transformada, em que realmente nós sejamos criaturas libertas? Isso cabe a nós. Bom, Jesus está interessado em nos curar em todas as áreas da nossa vida. E aí eu vou pedir para vocês abrirem, por favor, Isaías 61, versículos 1 a 3. Isaías 61, versículos 1 a 3. Lendo aqui, tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor Jesus, quando se apresentou no templo, ele leu essa passagem e disse ao povo: eis que hoje se cumpre essa escritura. Eis que hoje se cumpre essa profecia. Jesus se apresentou como aquele que veio para restaurar os quebrantados de coração, para curar a nossa alma, para proclamar liberdade ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito, para nos desenvolver a visão, para nos conceder vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então, Jesus diz que ele veio fazer isso. Que nós podemos caminhar no território sobrenatural, clamando a autoridade dele,
debaixo do poder do nome dele, pedindo que o Senhor entre, que o Senhor restaure, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor traga visão, que o Senhor quebre cadeias, porque foi isso que ele veio fazer nessa terra. E aí, quando a gente se apropria disso, nós ganhamos, de verdade, nós ganhamos liberdade. Mas como que objetivamente nós vamos ganhar liberdade? Nós precisamos olhar para dentro de nós, perceber o que tem sido um motivo de separação entre nós e Deus, porque o inferno conhece as nossas brechas, as nossas fraquezas. Ele sabe aonde a gente às vezes não consegue chegar com ousadia diante do Senhor, porque nós estamos com sentimento de culpa, de vergonha, de baixa autoestima, de indignidade, de dúvida a respeito da nossa salvação, sentimento de desistência da vida cristã. Então, nós precisamos, para limpar a área, para plainar o território, para ter um terreno plano, para chegar diante de Deus e colocar tudo que nós temos aprendido com o nosso pastor, nós precisamos confessar ao Senhor tudo que nos afasta. Ah, mas eu fiz isso um dia. Não, a gente tem que fazer isso todo dia. Todo dia a gente tem que chegar diante do Senhor e falar: Senhor, por mim não. Se depender da minha força, eu tenho sentimentos de inveja, eu tenho sentimentos de ira, eu tenho sentimentos de falta de perdão, eu minto, eu tento dar um jeito de me dar bem. Se depender de mim, Senhor, eu preciso, Senhor, que tudo que está dentro de mim que não te agrade seja expurgado a cada dia. Confissão, arrependimento. Eu preciso pedir a Deus que me perdoe, eu preciso entender que eu preciso liberar perdão, porque é muito difícil liberar perdão quando alguém nos magoa, mas a ausência do perdão bloqueia demais até a nossa liberdade de chegar diante do Senhor e apresentar as nossas petições, as nossas queixas e as nossas súplicas. E por que a ausência de perdão? Porque a gente fica com aquela situação mal resolvida, porque a gente diz que Deus não é suficiente para resolver aquela situação. Às vezes a gente passa uma situação e a gente fala: ah, não, isso agora foi demais, eu não vou conseguir perdoar. Então a gente está dizendo para Deus que Ele é insuficiente para gerar perdão no nosso coração, que Ele é insuficiente para libertar a nossa vida daquela mágoa. A gente precisa realmente liberar perdão se a gente quer ter experiências sobrenaturais, se a gente quer adentrar ousadamente na presença do Senhor. Se nós tivermos que restituir alguém por algo que fizemos, precisamos fazê-lo. Isso foi uma lição que a gente aprendeu com o Zaqueu. Se nós entendermos que em alguma coisa nós tiramos algo que não nos pertencia e pertencia a outra pessoa, nós temos que aprender a devolver, a restituir. E temos que aprender a resistir ao inferno, às tentações, ao mundo, à carne e ao diabo. A gente precisa. E as feridas? Eu falei que, além do pecado, que a queda trouxe o pecado e trouxe as feridas. Às vezes nós somos pessoas que aceitamos Jesus, estamos vivendo uma vida cristã, mas o nosso coração tem uma situação de ferida que a gente não consegue realmente sair daquilo ali. E, gente, eu estou falando de coisas que eu também vivo. Porque eu acho que o mais interessante é a gente perceber que não está se falando de outras pessoas, a gente está falando da gente. Nós precisamos olhar para dentro do nosso emocional e pedir para Deus nos ajudar a reconhecer se existe em nós aspectos da nossa vida que estão feridos, quebrados. Às vezes por palavras duras que alguém falou contra a gente. Às vezes por
situações em que nós fomos amaldiçoados na trajetória da nossa vida. Às vezes porque nós passamos por um trauma, alguma situação traumática entrou na nossa história e a gente botou ali para o lado e está fingindo que não existe. Nós precisamos pedir cura para as nossas feridas, porque senão isso serve como bloqueio para o canal de comunicação entre a gente e Deus. Então, se nós queremos liberdade em Cristo, nós precisamos deixar Cristo nos libertar, nos curar, nos restaurar. E aí a gente ter condições de avançar. Eu vou parar aqui, de avançar, porque a gente tem aprendido. Existem 2 reinos espirituais, mas a palavra nos garante que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O diabo é o pai da mentira e o ministério dele é cegar o entendimento do homem. Então, às vezes, o homem age como se o diabo tivesse poder igual ao de Deus, como se ele fosse onipresente, onipotente, onisciente. Ele não é nada disso. Mas ele tenta criar uma estratégia onde parece que ele é mais poderoso do que o Senhor. O pastor Samuel também falou isso aqui. A gente não pode, a gente tem que entender que nós estamos do lado vitorioso. Porque o Senhor nos resgatou do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 12, ele nos ensina a batalhar espiritualmente. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Não adianta ficar com raiva das pessoas. A gente fica. Mas a gente precisa pedir a Deus para passar por cima da raiva e olhar para o espiritual daquela situação. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, blindar a nossa mente com o capacete da salvação, blindar nossas emoções com a couraça da justiça e com o cinturão da verdade, calçar o evangelho da preparação da paz, empunhar a espada da lei, que é a nossa arma de ataque. Tem um estudo sobre isso. Usar a fé como um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Nos fortalecer em oração. Abrir o nosso coração a Deus. Aguardar a resposta do Senhor em quietude. Às vezes, enquanto Deus não der a resposta, a gente só tem que ficar quieto e aguardar. Lembra quando isso eu aprendi com a irmã Áurea Lunga, numa EBD, há muitos anos atrás, e quando ela falou aquilo, eu aprendi, ficou no meu coração. Maria, quando ficou sabendo através do anjo que seria a mãe do Filho de Deus, Maria guardou no coração. E ela foi refletindo sobre aquilo, inquietude. Muitas vezes a gente quer falar demais antes da gente saber o que Deus está realmente pensando a respeito daquilo. E quando a gente fala demais, a gente pode colocar uma bola de ferro no nosso pé com as palavras que a gente profere e nos aprisionam. Sentir profundamente no coração a resposta à nossa oração e obedecer à direção dada ao Senhor. E uma chave para a gente sempre lembrar de como nós estamos progredindo na caminhada é registrar tudo que o Senhor tem nos permitido vivenciar no sobrenatural dele. Nós tivemos semana passada o testemunho, né, da irmã, ai, me deu um branco aqui no nome, daqui a pouco eu vou lembrar, Vera não, Rose, da irmã Rose. Nós temos experiências maravilhosas com Deus. Como o pastor diz, não é todo dia que a gente vai ser arrebatado, não é todo dia que a gente vai ver anjos, mas também a gente não pode passar uma vida inteira
sem viver o sobrenatural. Porque o Senhor nos chamou para termos em Cristo uma vida livre que nos permita adentrar territórios jamais imaginados. Eu espero ter contribuído, né? Tamires, ninguém fez pergunta? Não teve pergunta não, mas teve, assim, bastante contribuição, né? Então vamos às contribuições. O Juninho botou aqui que a palavra de Deus é profunda demais, do físico ao emocional e do emocional ao espiritual. É incrível demais. Isso. E a Meire colocou que essa semana ela se sentiu assim, quando você estava falando das feridas, né? Que o coração dela ficou pesado até que ela se incomodava demais, né? E eu fiquei pensando em relação... Quando você falou das feridas, né? Eu já fiz terapia, ainda faço quando eu preciso. Eu levanto lá a bandeira da terapia. E eu conheço muita gente assim que tem muita resistência a isso, né? Que na verdade coisas que são psicológicas a gente coloca como espirituais. Mas quando são físicas, a gente não bota como espiritual, a gente vai lá e toma um remédio, né? E aí eu me lembro que a gente conversou sobre determinada ferida e a gente não sabia de onde que vinha. E aí, um dia, Deus me acordou de madrugada, me trazendo aquela memória na cabeça de quando eu era criança e eu precisava liberar um perdão para liberar minha vida adulta. Eu falei, gente, como pode? As coisas estão tão ligadas. Mas eu só percebi isso por causa da terapia, né? Psicológico, psicanalista. Então, acho que a gente também tem que abrir a nossa mente para isso. Porque Deus deixou ferramentas muito maravilhosas para a gente ser livre. Então, por que a gente não usa? E aí eu vejo muita resistência em muitos cristãos em relação a isso. Até quando eu já falei que eu fiz terapia, a pessoa falou assim, nossa, que surpresa, nunca imaginei que você faria terapia. Pois é. Então, é uma experiência que eu tive, assim, do reino espiritual se mover em prol de ser livre de um perdão. Não, é que você está colocando uma coisa... Eu demorei muito para poder entender isso, né? Que Deus está interessado em me curar também das minhas feridas, né? Que Ele está interessado em curar que Ele está interessado na minha salvação, que vem através do reconhecimento do meu espírito, de que houve um plano de salvação para anular os efeitos da queda na minha vida, na vida de todo aquele que se aproxima, se apropria dessa verdade, mas que também Ele quer me curar emocionalmente para eu ser livre, porque senão a gente vive aprisionado, e aí essa vergonha, esse medo, essa culpa, essa coisa de nunca assumir responsabilidade, isso que é decorrência da queda, fica fazendo parte da nossa vida enquanto cristãos. Olha que louco! A gente cristão, praticante, ama o Senhor, e ninguém aqui está dizendo que a gente não ama o Senhor porque tem dificuldade de curar, não é isso. Mas é o que a Tamires falou. Nós precisamos reconhecer que podemos adoecer espiritualmente quando nos afastamos dos princípios daquilo que Deus quer para a nossa vida espiritual, não obedecemos a Ele, que nós adoecemos emocionalmente quando não deixamos que o Senhor entre e cure efetivamente a nossa alma, as nossas emoções, porque a queda também afetou, porque aquele sentimento de rejeição que foi colocado sobre Adão e Eva quando eles foram expulsos do Éden, ele existe até hoje. E nós, muitas vezes, jogamos para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Gente, quantas vezes, né? Quantas vezes? Senhor... E muitas vezes a gente não olha e percebe que Deus queria nos curar plenamente e nós é que não deixamos. Enfim, pessoal, eu agradeço a oportunidade de Sandra. Eu estava com muita saudade de EBD. Exato, Rose. Pedir a Deus que direcione esse profissional também, para que a gente também não vá parar na mão de pessoas que não tenham a condição de nos dizer de uma forma bastante lúcida, né? Porque
existem profissionais né, trabalham com psicoterapia, com psicanálise, que são pessoas que também servem ao inimigo. A gente precisa ter clareza disso, né? E aí a gente precisa de profissionais que, de fato, sejam direcionados pelo Senhor. Mas muitos de nós precisamos, sim, em algum momento da vida, de receber essa orientação profissional. E aí, como a Tamires falou, abrir espaço para que o Senhor possa, através de um sonho. No meu caso, eu já tive algumas experiências dessa, uma foi uma visão mesmo. Eu nitidamente vi a cena que causava um bloqueio enorme para mim, e eu não lembrava, porque eu era muito jovem, estava no início da adolescência. E outras situações, né, que a gente vive, às vezes não é uma situação, é uma para uma situação, é outra, é outra, é outra. Existem... uma vez a gente estava no PG aqui em casa, eu falei para o pessoal, né, que alguns de nós, criados em famílias cristãs, que deram uma educação mais amável, mais limpa, né, para os seus filhos, mas talvez não sintam tanto isso. Mas aqueles que são meio criança de rua, até falei, aquelas criancinhas de rua do Evangelho, aqueles que foram resgatados realmente lá do mundão, como foi o meu caso e o caso de vários aqui, a gente tem uma história que muitas vezes não é nada bonita antes de chegar ao Evangelho. E a gente não pode achar que essa história vai desaparecer. Então, a gente precisa apresentar a Deus a nossa história para que Ele possa nos curar. E talvez Ele possa também dizer para a gente, olha, esses aspectos aí, conversa com alguém, faça uma terapia, se cuide, cuide do seu emocional. Deus não é contra nós usarmos as ferramentas que nós temos, médicos, psicólogos, né, para a gente ter uma vida livre em Cristo, tá? E a gente avançar no sobrenatural, porque o que a gente quer é cada vez mais avançar sobre aquele território que o pastor Samuel tem apresentado para a gente, né? Então, eu vou orar agora e passar para a Sandrinha. Pai, eu quero te agradecer muito por essa manhã. Eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e compartilhou comigo seja compartilhada com cada um dos meus irmãos que estão aqui, com todos que assistirem, Senhor, depois o vídeo dessa aula, e que mais e mais nós possamos ser livres para que a gente possa, Pai, realmente avançar no território sobrenatural, para que as nossas orações se tornem cada vez mais ousadas, para que nós saibamos resistir profundamente, Pai, às astúcias do inferno, possamos resistir, Pai, ao jugo do mundo, dos padrões do mundo que tantas vezes tenta nos aprisionar, e nós possamos também, Senhor, submeter a nossa carne à Tua vontade, humilhando-nos sobre a Tua poderosa mão, sabendo que obedecer ao Senhor não anula a nossa liberdade, muito ao contrário. Quando nos submetemos ao Senhor, aí é que nós somos livres, porque o Senhor quer o melhor para nós. Nos abençoa, Pai, enquanto igreja, enquanto corpo, que nós possamos caminhar saudáveis, para que todos nós juntos, Senhor, possamos nos apresentar como igreja pura, imaculada, santa ao Senhor, no dia das bodas do Cordeiro. Muito obrigada por esse tempo de ABD. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Que manhã abençoada. Obediência é a chave para a nossa comunhão com Deus. Tenhamos uma vida livre, irmãos, livre em Cristo, que a cada dia possamos suplicar por cura, cura física, emocional, sentimental, né? Tão importante essa área e tão afetada em nossas vidas. Deus abençoe, Miliane, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada. Que Deus abençoe, revigore a sua vida também física, espiritual, emocional. Visite a sua casa, os anseios do seu coração. Irmãos, assim que o pastor, né, se recuperar, nós voltaremos com os nossos estudos,
com o tema Experiências Bíblicas Sobrenaturais. Assim que ele retornar, nós voltaremos, ok? Que foi aí a dúvida de alguns irmãos. E no próximo domingo, nós teremos a EBD normalmente. Vai ser nosso último domingo do ano. Contamos com a sua presença. Vai ser um tempo aqui também de agradecermos a Deus nesse primeiro momento, de estarmos aqui nesse ano tão difícil. Então, eu conto com a sua presença. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção para o meu aviso agora, para o mês de janeiro. Em janeiro, a EBD ela vai ter um pequeno recesso. Nós não teremos EBD nos 3 primeiros domingos de janeiro, só nos 3 primeiros domingos. Nos dias 3, 10 e 17 de janeiro, nós não teremos EBD. Né? Quando a nossa EBD é na igreja, é mais fácil de substituirmos as pessoas, mas nessa dinâmica, nós também estamos precisando de um recesso, né, irmãos? Então, nós já conversamos com o pastor, nós vamos dar essa paradinha nos 3 primeiros domingos de janeiro. E estaremos de volta. Aí o pastor, claro, que vai continuar com experiências bíblicas sobrenaturais a partir do dia também 24 de janeiro, ok? Então, conto com a presença dos irmãos. No próximo domingo estaremos aqui e depois, em janeiro, retornaremos no dia 24 de janeiro. Coloque aí na sua agenda. Muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe. Que essa mensagem fique no seu coração, te sustente durante toda essa semana e durante toda a sua vida. É uma mensagem para a nossa vida e fortalecimento espiritual. Então, até o próximo domingo. Eu e você e eu, aqui, ó, juntinhos na EBD. Muito obrigada, irmãos. Um abraço. Vamos dar aquele tchau gostoso. Abra aí a sua câmera e vamos nos despedir. Tchau, Sandra. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Bom almoço, bom domingo. Palavra abençoada, hein? Obrigada, Meirinha. Queridos, bom dia a todos. Vamos desligar, então, para a gente poder fazer o almoço. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.